Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está chegando aí. Então hoje nós vamos falar sobre o indiciamento aí, né, de Jair Bolsonaro e mais 37 pessoas, né, 36 no caso, contando com ele são 37. E vamos falar aí sobre esse indiciamento que relaciona, né, a uma suposta tentativa de assassinato do Lula, Geraldo Alckmin e o ministro Alexandre de Moraes, né? Acompanhe aí após o break que eu vou deixar a minha opinião e um vídeo assim da melhor abordagem que eu achei aí referente ao tema na internet. Breaking news. Hey, yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Oh, yeah. Bom, voltando aí após o break, antes de mais nada, deixa o like, te inscreve aí no canal aí para acompanhar o conteúdo, meu conteúdo retrô aí, né, pra galera que curte um conteúdo antigo, e eu vou falando aí sobre as coisas que eu gosto aí, os meus aspectos aí, deixando minha opinião aí e publicando a opinião assim que eu acho que são válidas aí sobre os temas, as melhores abordagens aí que eu vejo alguém falando, né, também vai fazer parte aí dos meus vídeos. Bom, então falando sobre este último acontecimento aí no Brasil, né, Uh, eu acho que, de uma certa forma, bem sincera, nós temos uma situação bem grave aqui no Brasil, né? E isso pode gerar uma cadeia de situações graves, né? Bom, vamos ver que recentemente o comando dos Estados Unidos vai mudar, né? De mãos, né? Que era pelo velho senil Biden, né? E passará para Donald Trump. E isso aí eu acho que acertou em cheio os coraçõezinhos aqui, né? De certas pessoas aqui no Brasil. Uh, outra coisa, né, sobre esse aspecto, né, é que tivemos recentemente uma reunião, né, entre líderes aqui do Brasil que eu acho um tanto quanto estranha, né, assim como diz que se reuniram, né, para tentar fazer alguma coisa, também eu acho que essa reunião não deveria ter acontecido das atuais lideranças aqui do Brasil e foi uma reunião, assim, ou um encontro, né, recente, né. Vamos ver, Jair Bolsonaro foi indiciado, né? E mais outras pessoas, de acordo com um depoimento que ninguém sabe, ninguém tem acesso, de Mauro Cid. E eu acho curioso, né? Que nós também temos um ministro que ele é uma vítima que, pelo que dá a entender, também fará parte do processo, né? Então tem toda uma série de coisas muito estranhas, né? Sendo que, tendo em vista que isso é uma coisa que, se você for pesquisar nos livros de história, a mesma coisa aconteceu na China, a mesma coisa aconteceu na Rússia, a mesma coisa, tipo de coisa aconteceu em Cuba, Nicarágua, Venezuela. Então, tipo assim, existe um grande conluio mundial, né, da esquerda em perseguir seus opositores, independente de quem sejam, né? E isso é uma coisa muito escancarada, tremendamente escancarada. E nós vemos isso aí acontecer no mundo inteiro. Se você pegar os livros de história, você vai saber, né? E isso também envolve muito sangue. Agora, o que eu acho referente ao que está acontecendo aí sobre os 37 indiciados, né? É que, tipo assim, ó, nós temos que ver, e isso aí é uma situação que você não pode ter meias provas, você tem que ter provas cabais, tem que ter provas, assim, extremamente verdadeiras, e essas provas têm que ser transparentes para a sociedade. Não adianta você dizer que tem isso, que tem aquilo outro. Por exemplo, eu sou uma pessoa que estou extremamente cética às situações. Eu sou uma pessoa que gosta de acreditar, só que eu só acredito vendo de verdade com fatos reais e concretos. Não adianta você me dizer que você foi agredido no aeroporto, que nem aconteceu lá com o ministro Alexandre de Moraes, só que eu nunca vi o vídeo, eu nunca vi as imagens, e a única coisa que foi vista até hoje, de verdade, de fato, concreto, foi um desenho mal feito lá que copiaram do Batman, né? Então isso é uma coisa muito, assim, para eu dizer que eu posso confiar numa situação dessas, eu tenho que ver uma coisa com fatos concretos, reais, que não deixem absolutamente nenhuma sombra de dúvida sobre os fatos. Agora, se de fato ficarem dúvidas e não for uma coisa muito transparente para a sociedade, eu acho que tanto a Polícia Federal, tanto as instituições brasileiras vão cair num amargor de falta de credibilidade.
porque nós estamos vendo aí que eles falam muito da palavra democracia, que as pessoas atentam com a democracia, que as pessoas isso, que as pessoas aquilo. Mas do fato, assim, você me dizer que a pessoa atenta à democracia porque a pessoa te critica porque um narcotraficante foi soltado pela porta da frente, nem o André do Rap. Você critica que as pessoas são antidemocráticas porque agora vários criminosos foram soltos pelo STF, entendeu? E muitos corruptos estão sendo soltos há muitos anos pelo STF. Então, isso não tem nada a ver com antidemocrático, isso não tem absolutamente nada a ver com Bolsonaro, absolutamente nada a ver com Bolsonaro. Isso aí eu posso dizer que é uma crítica pessoal, de acordo com o que eu leio e nas informações reais passadas pelos veículos de comunicação brasileiro. Isso não é uma mentira, é um fato concreto e real. Então, agora eu vou deixar uma segunda abordagem aí, né, para vocês verem relacionado a essa pauta, esse material aí que eu achei. Então, fiquem atentos, né? Eu acho que assim, ó, para poder fazer esse tipo de coisa, eu acho que a sociedade tem que ter, independente de qualquer situação, a sociedade tem que ter direito à transparência. A partir do momento que você julga uma coisa onde a sociedade não tem direito à transparência na documentação, em tudo que exista, dificilmente a sociedade como um todo vai conseguir dar credibilidade. E cada vez mais as instituições vão perder a credibilidade. Eu achei uma abordagem aqui muito interessante de Caio Coppola. Então, para finalizar meu vídeo aí, então, tô dando tchau aí, vou deixar essa última abordagem aí, porque eu achei bem interessante. Eu acho que se o STF quer de alguma forma apaziguar, que nem ele disse que quer apaziguar a situação aqui no Brasil, eu acho que ele está fazendo exatamente o contrário. Porque até agora, o que eu vi é eles colocarem lenha na fogueira e culpar todo mundo como sociedade pelos seus próprios atos, da sua inflamação perante a sociedade. Entendeu? Vocês estão procurando cada vez mais piorar a situação. Vocês tinham que abraçar a situação e escutar a voz do povo. Como vocês não estão fazendo isso e vocês só querem oprimir, eu acho que isso vai gerar uma situação cada vez pior. Vocês estão indo pelo caminho errado. Não querem ver? Beleza. Não vejam. Mas eu acho que a situação no Brasil vai piorar muito. Inclusive os ânimos no Brasil vão piorar muito. Falou, pessoal. Então aqui ficaram aí com a minha opinião. E eu deixo a opinião aí também que eu achei muito interessante de Caio Coppola. Para que seja decretada a prisão preventiva é preciso que haja o tal periculum libertatis, ou seja, que haja risco em manter o investigado livre. E nesse caso, os fatos investigados, ele já tem 2 anos. O ex-presidente, ele não está investido de autoridade pública e já sofre aí uma série de restrições abusivas às suas liberdades. Prendê-lo seria uma violação explícita à presunção de inocência e também ao devido processo legal. Mas, essencialmente, não há elementos para a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro porque não há sequer indícios de prática criminosa. Pelo pouco que se sabe desse processo sigiloso, vazado aí a conta-gota, de forma bem seletiva, o Bolsonaro nunca deu ordem de natureza subversiva, nunca coagiu ou ameaçou outras autoridades e nunca se manifestou publicamente para endossar ou mesmo para incitar a violência e a sedição entre os seus apoiadores. Muito pelo contrário, Bolsonaro está gravado em vídeo repudiando a adoção de medidas de força. O que nós sabemos é que algumas figuras do entorno do ex-presidente se frustraram com a sua postura conformista a respeito do processo eleitoral e tentaram sim persuadi-lo a tomar ações mais drásticas, o que nunca aconteceu. Tanto que a diplomação, a posse, a transição de poder para o governo petista se deram de forma pacífica, sem envenenamentos, sem enforcamentos em praça pública ou sem assassinatos em série, como sugere o relatório sensacionalista da Polícia Federal. O pior que aconteceu se deu no dia 8 de janeiro de 2023, quando um punhado de vândalos e algumas centenas de manifestantes, inconformados com o resultado oficial das eleições, tiveram acesso facilitado aos prédios dos 3 poderes lá em Brasília, ocuparam esses edifícios por algumas horas. Estavam todos desarmados, desarticulados, sem apoio militar ou apoio popular. E aparentemente o Bolsonaro não teve nada a ver com isso. Ele estava fora do país, ele estava hospitalizado e no mesmo dia ele se manifestou contra os atos de vandalismo que ele comparou aos frequentes protestos violentos da esquerda. Mas enfim, o mais importante aqui é a gente se ater aos fatos.
não houve golpe de Estado, não houve ruptura democrática, não houve violência contra autoridades. Nada disso foi colocado em ação. Ou seja, se houve cogitação, discussão, planejamento ou até preparação de algo desse tipo, nada disso foi levado a cabo e nada disso teve efeito prático. E por isso, a lei penal brasileira não pune esse tipo de conduta. É o que se chama no direito de atos preparatórios. Ou seja, reuniões, consultas, a redação de minutas, conversas ao celular, requisição de orçamento, elaboração de planos, tudo que foi descrito no relatório da PF, embora reprovável, não é criminoso. Se criminoso fosse, todas as autoridades militares que tiveram ciência desses eventos, incluindo os chefes das Forças Armadas, deveriam responder pelo menos pelo crime de prevaricação, por não terem comunicado o suposto golpe às autoridades competentes. E aí fica a pergunta, se a Polícia Federal tem tanta certeza que estava em curso um golpe de Estado, por que não indiciou o ex-comandante do Exército e o ex-comandante da Aeronáutica por prevaricar? Mas vamos retomar aqui os dois principais crimes pelos quais os investigados foram indiciados. A tentativa de golpe de Estado e tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. Nesses dois casos, está escrito na lei que o crime só se configura por meio de violência ou de grave ameaça. Então, onde estão os indícios de que o ex-presidente e os demais indiciados coagiram alguém ou empregaram de violência para subverter a democracia? Se essas provas existem, elas ainda não foram apresentadas, Leandro. E graças a Deus, a nossa lei ainda não pune as ideias ruins, apenas as ideias ruins colocadas em prática, efetivamente tentadas, efetivamente executadas. Enforcamentos, envenenamentos e golpes imaginários não são crime e não deveriam ensejar a prisão de ninguém.